Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui novamente ao canal Cosmos, o único canal que vai da Terra-média até as mais distantes para trazer até você informação precisa e de qualidade. Hoje vamos voltar até a década de 60, os gloriosos anos 60. Nessa época, a Marvel Comics foi quando lançou a maioria de seus personagens. Homem-Aranha, X-Men e vários outros aí que são ícones até hoje. Os desanimados da Marvel, assim chamados, foi uma produção dos anos 60 e um programa que foi lançado exatamente no ano de 1966 e eles são coletivamente chamados, esse grupo de desenhos, de The Marvel Super Heroes, o nome oficial, né? Eles apresentavam vários personagens que são ícones até hoje, como o Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk e o Namor, o Príncipe Submarino. Esses desenhos são popularmente chamados de desanimados devido à sua falta de animação. Esqueci de falar isso, mas não tem jeito, né? É a verdade. Eles têm uma animação mas muito limitada, esses desenhos. Em vez de usar uma animação tradicional, que envolve desenhar cada quadro individualmente, esses desenhos eles usavam ilustrações diretamente dos quadrinhos. Era praticamente um copia e cola, exato do que estava nos quadrinhos. E com um mínimo de movimento. Os personagens normalmente se moviam de maneira rígida, era só deslocamento de um lado para o outro da tela. Às vezes moviam a boca, às vezes moxiam um braço bem rigidamente. E assim, e closes, né? Muito closes. E isso em imagens estáticas, geralmente, os closes eram feitos. E por isso que eles ganharam, popularmente, aqui no Brasil, o título de Desanimados. Foi o nome que acabou, o nome extraoficial, que acabou se tornando oficial, que pegou. Coisa do Brasil, né, gente? Os episódios deles eram curtos, geralmente com mais ou menos uns 7 minutos de duração. E apresentavam de histórias adaptadas diretamente dos quadrinhos para as telas. E esses desenhos, apesar de tudo, eles foram muito importantes para a Marvel, porque eles ajudaram a popularizar os personagens e as histórias. Um público muito mais amplo, que não estava acostumado com os quadrinhos, era o público da televisão. Na época, nos anos 60, a Marvel estava ganhando muita popularidade com quadrinhos inovadores, personagens únicos, e trazer esses personagens para a televisão foi uma forma de expandir a presença, no caso da Marvel, na mídia e alcançar um público ainda maior do que ela alcançava só com os quadrinhos. E nessa época estava havendo uma popularidade, um aumento da popularidade dos heróis, super-heróis nos quadrinhos, né? E a Marvel, como qualquer empresa, queria o quê? Queria din-din. Então ela resolveu capitalizar essa tendência e tornar seus personagens ainda mais conhecidos. E que coisa melhor do que um desenho animado. E havia também, ao mesmo tempo, uma demanda por conteúdo de animação para a televisão. Principalmente programas que pudessem atrair crianças e jovens. Crianças e jovens, super-heróis, que coisa melhor. Então, os personagens eram ideal para esse público-alvo, crianças e jovens. E assim os desenhos animados foram lançados em 66. Eles foram produzidos pela Grant Lawrence Animation. Eles foram ao ar no formato de Marvel Super Heroes, que é uma série de antologias. Apresentavam episódios curtinhos com diferentes personagens da Marvel em cada segmento. A série ela foi distribuída pela primeira vez em syndication, que significava que ela foi vendida em emissoras locais de televisão, em vez de ser exibida em uma rede nacional. E assim eles tinham mais penetração para a população. Embora os personagens Marvel já tivessem uma certa popularidade na época,
esses desenhos não foram um sucesso arrebatador ou estrondoso, mas tiveram um sucesso moderado. Embora não alcançasse o nível de popularidade de outras animações da época, eles foram importantes por várias razões. Muitos espectadores eles foram produzidos esses personagens por esses desenhos. Eles foram a porta de entrada desses personagens para muitas pessoas. E isso é uma coisa muito importante. E ajudou também a aumentar a popularidade dos quadrinhos e construir toda uma base de fãs da Marvel. Esses desenhos também ajudaram a estabelecer muitos personagens e muitas das histórias desses personagens que se tornaram centrais no universo Marvel. E eles contribuíram também para a crescente aceitação dos super-heróis na cultura pop. Só que as limitações técnicas deles foram muito criticadas. Se nós compararmos a outras animações da época, como as produções da Hanna-Barbera, os animados da Marvel eram rudimentares. Não tem como comparar um Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons com os animados da Hanna-Barbera. A qualidade de animação da Hanna-Barbera era muito superior aos animados. E essa crítica quanto à qualidade da animação e a falta de fluidez dos movimentos foi um impedimento para que a série alcançasse um sucesso maior. E convenhamos, a animação ali era capenga, e bem capenga. Mas foi assim que eles foram feitos, né? Só que conforme foi passando o tempo, esses desanimados, eles se tornaram cults, e são cults até os dias de hoje. Isso devido a uma série de fatores. Muitos das fãs que assistiam esse desenho quando crianças ainda têm uma conexão emocional com eles, e fazendo eles retornar à sua infância, o que é um elemento muito poderoso, a nostalgia. E essa nostalgia ela ajuda a manter vivo o interesse, não só por esse desenho, mas por toda aquela época, fazendo com que a pessoa, o fã, viaje aos seus dias de criança, mantendo vivo seu interesse por esses desenhos. E a animação limitada, o estilo visual único, que era uma copia e cola dos quadrinhos, hoje eles são vistos com um certo charme, uma certa elegância, digamos assim, para alguns. E esse estilo diferente de animação, mesmo para a época, torna eles interessantes para aqueles que são entusiastas da história da mídia. Eles foram produzidos, esses desenhos, pela Grantway Lawrence Animation, que é uma empresa fundada por Grant Simmons, Ray Patterson e Robert Lawrence. E nessa mesma época que os desanimados foram feitos, a Marvel, a editora, sob a liderança de Stan Lee, ela estava interessada em expandir seus personagens para além dos quadrinhos. E a expansão para a televisão foi uma oportunidade de popularizar ainda mais esses heróis da Marvel. E a parceria com a Grant Lawrence foi a estratégia para alcançar esse objetivo, fazendo uma produção econômica para trazer rapidamente esses personagens para a tela. E essa colaboração se resultou na série animada, que apesar de suas limitações, teve um impacto duradouro e perdura até hoje, e ajudou a estabelecer esses heróis, esses personagens, na televisão, fazendo com que eles se tornassem populares ao longo do tempo. O Robert Lawrence, que é um dos sócios da empresa, ele já tinha experiência com animações. E ali, naquele filme de super-heróis, ele viu a vontade de capitalizar a popularidade que estava cada vez mais crescente dos super-heróis da Marvel. E ele chegou até o Stan Lee, e por consequência a Marvel, né? E com a ideia de adaptar esses personagens para uma série animada. Tanto Stan Lee como a Marvel viram nisso uma oportunidade excelente para expandir a visibilidade dos personagens além dos quadrinhos, e tiveram o apoio do chefão, do Big Boss, do Martin Goodman,
que era então o editor-chefe da Marvel. E deram um sinal verde. Toca a caixa. E assim eles começaram a produção desses desenhos. Essa colaboração ela foi vantajosa para ambos os lados, tanto para Grant Lawrence como para a Marvel. A Marvel ganhou então uma nova plataforma para divulgar e promover seus personagens, seus super-heróis. E a Grant Lawrence teve a oportunidade de trabalhar com personagens icônicos e lançar uma série que, apesar de suas limitações técnicas, são parte influente da cultura pop, o que foi uma baita de um negócio para eles. E a escolha dos personagens que nós tivemos, que foram o Capitão América, Homem de Ferro, o Thor, o Namor e o Hulk. Por que não? Vocês devem se perguntar. Por que não então animar o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, Demolidor, Surfista Prateado? Bom, aí tem alguns poréns. Embora algum desses personagens já fossem sucesso naquela época, mas alguns já tinham outros contratos de animações para outras empresas. Por exemplo, o Homem-Aranha já tinha apenas para uma série animada que acabou sendo lançada um ano depois, em 67, pela Grant Lawrence Animation. Portanto, o foco deles foi escolher outros personagens. Eles escolheram esses 5. O Quarteto Fantástico, embora também fosse muito popular, já estava programado para ser lançado a sua própria série pela Hanna-Barbera, que sim, tem uma qualidade de animação muito superior aos animados, e foi lançada assim no ano seguinte uma série do Quarteto Fantástico. Os X-Men. Bom, os X-Men é um caso à parte. Envolveu uma grande equipe de personagens, cada um com uma habilidade e história diferente, exigia mais recurso e uma abordagem mais complexa, mais difícil, né, para a animação. E a narrativa e a abordagem ilimitados dos animados era fazer a coisa a toque de caixa. E assim eles resolveram tocar o barco com esses 5 heróis. Com histórias que poderiam ser mais facilmente adaptadas, com episódios curtos e concisos, direto ao ponto. E assim, produzir várias séries simultaneamente com diferentes estúdios permitiu a Marvel testar a popularidade dos seus personagens e abordagens diferentes de produção. E com esses desenhos, que eram adaptações diretas dos quadrinhos, eles tinham exatamente o mesmo discurso que tinha os quadrinhos. E qual que era esse discurso? Deve se perguntando. Bom, eles refletiam, como qualquer obra de mídia, as preocupações sociais, políticas e culturais da época. Os personagens da Marvel geralmente enfrentavam dilemas morais e pessoais, destacavam o verdadeiro significado do heroísmo. Só que eles não eram apenas super-heróis incríveis, eles também tinham defeitos, tinham vulnerabilidades, e as histórias refletiam as esperanças e medos deles, o que estava acontecendo na época. Medos associados ao avanço rápido da ciência e tecnologia durante a Guerra Fria. Pessoas enfrentavam questões de identidade, preocupações da sociedade com relação à diferença entre aceitação. Também refletiu os conflitos globais da época, incluindo a Guerra Fria, a ameaça de guerra nuclear, e todo esse discurso ajudou a tornar esses personagens complexos e relatáveis, que estabelecendo assim um sucesso para o universo Marvel durante as décadas seguintes. Basta ver os filmes da Marvel. Embora ultimamente, né, deixa para lá, outra hora a gente conversa sobre a Marvel atual, pós-Ultimato. Mas fica para outra história, fica para outro dia. E assim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês esse tempinho que vocês deram, tiraram para me prestigiar. E já sabe, né? Gostou desse vídeo? Faz os 3C. Curte, comenta e compartilha. Isso é muito importante para esse canalzinho pequeno, para poder ter um maior engajamento.
E você, meu amigo, minha amiga, se curte esse tipo de conteúdo, me siga também nas lives do canal Star Geek Networks, onde eu, junto de alguns amigos, e uma live de 1 hora e meia, sempre estamos discutindo algum tema relevante sobre a cultura geek nerd. Então, me siga lá, esse canal Star Geek Networks, toda terça, 8 horas da noite. E o leilão é próximo, meus amigos. Até a próxima.